Fala aí, rapaziada, começando mais uma aula de matemática 2, geometria. Vamos continuar aquela história de polígonos e agora a gente vai ver polígonos regulares. Tá? O que são polígonos regulares e como que a gente pode abordar eles. Beleza? Então nessa aula aqui a gente vai ver polígonos regulares e vai fazer mais alguns exercícios de polígonos e usando alguns conceitos que a gente viu na aula passada, né, sempre. E aí depois na aula que vem a gente parte para quadriláteros, beleza? Então essa aula de polígonos aqui vai ser bem curtinha, vai ter mais exercícios na verdade, porque é uma parte bem importante. Então vamos lá. O que é um polígono regular? A gente fala que um polígono ele vai ser regular quando ele tiver os ângulos congruentes, todos os ângulos congruentes, e todos os lados congruentes também, tá? E aí a gente tem alguns exemplos de polígonos regulares aqui, que tem o triângulo, quando for 4 é um quadrado, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular e assim vai, tá? Então se você vê aí, são os polígonos que eles são bonitinhos, vamos falar assim, eles são bonitinhos, eles têm tudo certinho, tá? Esse lado aqui, esse lado aqui do quadrado, ele tem a mesma medida que todos os outros lados. Todos os ângulos dele têm 90 graus. O pentágono acontece a mesma coisa. Esse lado é congruente a esse, a esse, a esse, a esse. Os ângulos também são todos iguais, congruentes na verdade. E assim, todos os polígonos seguem esta regra. Beleza? E aí, é isso. Basicamente isso. Então, vamos fazer exercício de polígono. Vocês vão entender melhor como eles funcionam os regulares, tá? A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de 25 centavos é. Então a moeda de 25 centavos aí, ela tem um heptágono dentro. E aí quer saber a medida mais próxima do ângulo externo do heptágono. E aí vem, ângulo externo. A gente precisa fazer tudo, calcular o interno? Não. Por quê? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos externos é 360. Tá? Se a gente sabe que a soma dos ângulos externos é 360, quantos ângulos externos tem essa moeda? Quantos ângulos externos tem esse heptágono? Tem 7, já que é um heptágono, ele tem 7 lados, 7 ângulos e tem 7 ângulos externos. Então a gente só pega os 360 e divide por 7. Bem simples. E aí quando a gente vê que a gente vai 360 dividido por 7, vai dar 51 e vai sobrar 3. E aí o que eu faço com esse 3? Eu preciso transformar em minutos, que a gente aprendeu a fazer lá. Transformar em minutos, continuar dividindo? Não. Por que não? Porque ele fala a medida mais próxima, ou seja, para aproximar. Se você ver bem aqui, ó, vai ficar 51 e alguns minutos. Não tem nada que seja tão perto de 51 e alguns minutos quanto o próprio 51 aqui, tá? 36 não tem nada a ver, 83 não tem nada a ver, 45, 60 não tem nada a ver. Então, nesse caso aqui, o ângulo externo é aproximadamente, esse símbolo aqui serve para dizer que é aproximadamente 51 graus. E aí, basicamente é isso aí, tá? Seguindo. Opa, ficou um negócio ali sem marcar. Determine o número de lados de um polígono regular convexo, cujo ângulo interno é o quíntuplo do ângulo externo. Ou seja, ele deu uma condição, ele deu uma razão entre o interno e o externo. Qual que é a razão? A razão é que o interno mede tanto, e isso é 5 vezes o que o meu ângulo externo mede. Então, se o meu ângulo externo mede 5, o ângulo interno vai medir 25, porque ele é o quíntuplo. O quíntuplo é 5 vezes. Então, com isso a gente consegue determinar que tipo de polígono é esse, quantos lados ele tem. Bom, o polígono regular fala que os ângulos internos são congruentes, então todos são iguais. Então a regra serve para todos os ângulos, tá? Então eu vou falar que o ângulo interno ele é 5 vezes o ângulo externo. Ó, ângulo interno é o quíntuplo. O quíntuplo é 5 vezes. Então, ó, ângulo interno é 5 vezes o ângulo externo. Tá? Escreve isso matematicamente. Beleza. E aí, a gente tem também que... O que é o ângulo externo? O ângulo externo é você tem o lado do seu polígono aqui, você vai prolongar um lado,
o que tiver fora ali com o prolongamento e o lado vai ser o ângulo externo. Ó, prolonguei, aqui seria a parte de dentro do nosso polígono, né? Prolonguei, esse aqui é o ângulo externo. E esse é o ângulo interno. E a gente sabe também, que a gente já viu na outra aula, que a soma de ângulo interno mais externo é 180 graus. Então, o ângulo externo é o 180 menos o ângulo interno. Certo? Então a gente pega isso aqui e substitui ali. Ou você podia pegar isso daqui e substituir aqui também. Tá? Dá na mesma. Então, pegando isso aqui e jogando ali, a gente vai ter que o ângulo interno é igual a 5 vezes 180 menos o ângulo interno, tá? Porque isso aqui é o ângulo externo. A gente aplica aqui a distributiva. E aí a gente vai ter que 6 ângulos internos dão 900 graus, tá? Eu passei esses 5 ângulos internos para o outro lado positivo. E aí, efetuando a divisão por 6 dos dois lados, vai ficar que o ângulo interno é 900 dividido por 6, que dá 150. Então, o ângulo interno é 150, tá? E aí, fazendo o ângulo interno, aqui, qual que é a nossa continha? Isso aqui, ó, é a soma de todos os ângulos, tá? do nosso polígono. E lembra lá, você não precisa decorar as fórmulas, você pode entender como que a gente faz. A gente constrói triângulos dentro do nosso polígono, e aí o tanto de triângulos vai ser n menos 2, sempre. E vezes 180, que é o tanto que soma os ângulos de um triângulo. Isso aqui é o total, é a soma dos ângulos internos. Como eu tenho n lados, eu divido por n, e aí eu descubro um ângulo interno, que no caso do polígono regular, todos são congruentes. Então a gente pega a soma de tudo, divide pelo tanto que tem, eu consigo descobrir o valor de um só. E eu sei o valor de um só é 150. Sendo 150, vou passar esse n para o outro lado. 150n é igual a 180n menos 360. Então 30n é igual a 360. Então o n, que é o número de lados, vai ser 360 dividido por 30, que dá 12 lados. Tá? Esse é o único jeito de fazer? Não, não é o único jeito de fazer. Quando a gente sabe que o ângulo interno é 150, a gente automaticamente sabe por aqui, ó, que o ângulo externo é igual a 30 graus. Por quê? Porque o ângulo externo mais o interno tem que dar 180. Então o externo é 30. Você sabe também que a soma dos ângulos externos é 360. Então, se todos somam 360 e um soma 30, quantos que tem? A gente vai acabar caindo nessa mesma divisão aqui, ó. 360 é o total dos externos, 30 graus é cada externo, vai ficar 12. A gente descobre que são 12 lados, certo? Então, tem vários jeitos de fazer. Sem contar que quando eu substituir isso daqui aqui em cima, eu também disse que eu poderia substituir isso daqui aqui embaixo e assim vai, tá? O importante é que se você chegou nos 12 lados. Que aí é um dodecágono, ok? O nome dele. 4. ABCDE é um pentágono regular e BF é o prolongamento do lado BC. Se AF é igual a E, calcule o valor do ângulo alfa. Tá? Presta atenção nesse exercício que ele tem vou ter que fazer várias contas, beleza? Ó, vamos lá, primeira coisa. Se o AF é igual a E, ele é igual a B também, porque o lance aqui, o AF é igual ao AE. AE é a medida do lado do pentágono. É um pentágono regular, então todos os lados são congruentes. Então todos os lados têm a mesma medida. Então se o AF é igual ao AE, ele é igual ao AB também, que é igual ao BC, que é igual ao CD, que é igual ao DE. Então a gente sabe isso aqui. Com isso, eu estou dizendo que esse lado aqui é congruente a esse, que é congruente a esse. Tá? Se são todos congruentes, você consegue enxergar aqui, ó, que esse ABF é um triângulo isósceles e o AEF também é isósceles. Tá vendo? Esse lado é congruente a esse, então faz com que o AEF seja isósceles. E o
AFB também é, porque o AF é congruente ao AB, também são isósceles. E tem uma propriedade muito interessante dos isósceles que os ângulos pertencentes às retas não, aos lados que são congruentes também. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, tá? E esse alfa é congruente a este ângulo aqui, ok? Beleza. A gente sabe que o ângulo ABF, então esse daqui, ó, ABF, este, é o ângulo externo do nosso pentágono, tá? Eu sei quanto vale o ângulo interno do pentágono? Sei. A soma dos externos vale 360. Então, o meu ângulo externo vai ser 360 dividido por 5, fazendo com que ele seja 72 graus, tá? Ó, o BFA, que é... Não, o FBA, que na verdade é o ABF, são a mesma coisa. Ele é congruente ao meu BFA, a esse daqui, ó, que eu falei, BFA, esse aqui. Tá? Então, esse é congruente a esse, mede 72 graus, ok? Se ele mede 72 graus, a gente é capaz de encontrar esse ângulo aqui. Como que a gente faz para encontrar esse ângulo aí de cima? A gente vai fazer 180 menos 72 menos 72. Por quê? Porque a soma de todos os ângulos do meu triângulo é 180. Então, se eu tiver 180, tirar esse e tirar esse, ou seja, tirar 72 e tirar 72, eu fico com esse daqui. Com isso, eu vou descobrir que o meu A aqui, o BAF, é 36 graus. Por que eu estou fazendo isso? Tudo isso. Porque se eu descobrir este ângulo aqui de cima, eu consigo descobrir o alfa. Porque esse ângulo de cima mais alfa, porque isso aqui vale alfa também, dá 180. E aí eu consigo descobrir quanto que vale o alfa. Tá? E aí, o meu EAB, que é este daqui, ó, que é o que me falta, eu já tenho essa partezinha. Essa parte eu já tenho. Falta essa daqui. Como que eu faço para descobrir ela? Ela é o ângulo interno do meu pentágono, tá? O ângulo interno, eu posso fazer 180 menos 72. Por quê? Porque eu já sei que o 72 é o meu ângulo externo, tá? No outro caso, a gente faria a fórmula que a gente aplicou no exercício anterior, tá? Descobrindo então que o ângulo interno do pentágono é 108 graus. Então, todo esse ângulo aqui, ó, o ângulo EAF, vai ser o ângulo EAB, que é o que a gente já descobriu aqui, cadê? Esse aqui que a gente acabou de descobrir, 180, mais o BAF, que é 36 graus, tá? Então, meu ângulo EAF, que é esse grandão aqui, ele é 144 graus, tá? Se você reparar bem, deixa eu apagar isso aqui. Se você reparar bem agora, o que a gente tem? A gente tem que este ângulo aqui, ô caramba, esse ângulo aqui é 144, mais alfa, já que ele é isósceles, esse ângulo é alfa também, mais alfa é 180. Então eu digo que 180 é 144 mais 2 alfa. 2 alfa vai ser igual a 36, então meu alfa vale 18 graus. Complicadinho esse aqui, né? É extenso. A gente tem que usar vários conceitos e ligar. A gente quer descobrir o alfa. Aí a gente tem que descobrir esse ângulo, para descobrir esse daqui, para descobrir esse, para descobrir esse. Então a gente acaba fazendo uma historinha de contas aí. Começa numa coisa meio nada a ver e termina numa coisa que é o que ele pediu. Vamos lá. Na figura adiante, ABCD é um pentágono, novamente. A medida em graus do ângulo A é. Quanto que vale o meu ângulo A? Bom, vamos visualizar aqui, ó, que aqui a gente tem um triângulo que é isósceles, certo? Então, ele tem as mesmas medidas ali de lados e também vai ter as mesmas medidas de ângulos, tá? Só que a gente não vai ficar interessado naqueles ângulos ali. O lance é o seguinte. A gente vai separar esses ângulos aqui, dar nome para eles, que eles vão ser interessantes. Por quê? Porque da mesma forma que esse é igual a esse, este lado também é igual a esse. Então, se a gente descobrir esse gama aqui, a gente descobre esse gama aqui também. E aí a gente vai cair mais ou menos na mesma conta que a gente fez no outro, só que ao contrário. A gente vai ter o valor dos gamas e vai faltar só descobrir o A, que a gente sabe que gama mais A vai dar 180.
Bom, a gente sabe quanto vale esse ângulo interno? Sabe. A gente pode calcular, ou a gente pode usar o que a gente acabou de fazer no exercício anterior, tá? Que vai ser dessa forma aí. A gente sabe que o ângulo interno é 108 graus, tá? E eu sei também que o beta mais o ângulo interno é 180. Por quê? Porque aqui é beta também, porque ele é isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo e esse aqui são congruentes. Então, meu beta vai ficar, 2 beta vai ser igual a 72. O que eu fiz aqui? Aqui eu já transformei em 108, já passei para o outro lado, já deu 72. A gente vai ver que o beta vale 36 graus. Se o beta vale 36 graus, eu sei quanto vale meu gama. Meu gama vai ser 108 menos 36. O gama vai ser beta mais gama, que dá 108, né? Porque isso aqui é o meu ângulo interno inteiro, tá? Então, o meu gama vai ser 72. Se o gama é 72, então esse aqui também é 72. Então, eu posso dizer que o meu A mais 2 gama dá 180. O A vale 36 graus, ok? Esse aqui não é tão difícil, tá? Esse aqui a gente calcular o ângulo interno aqui é fácil. Ou você aplica na fórmula, ou você calcula o externo, depois você tira do 180 e depois você vai saindo, tá? O problema aqui era ver que os triângulos isósceles, eles que são a saída do nosso exercício. Esse item aqui, vamos lá. Considere as afirmações sobre polígonos convexos. Então a gente vai ter algumas informações que a gente vai ter que julgá-las se são verdadeiras ou falsas. Existe apenas um polígono cujo número de diagonais coincide com o número de lados. Esse exercício aqui, eu quis fazer tudo no mesmo slide e aí vai ficar meio bagunçado. Então eu coloquei algumas cores diferentes, tá? Mas mesmo assim. Existe apenas um polígono cujo número de diagonais coincide com o número de lados. Ele está dizendo que existe só um polígono que tem número de diagonais igual ao número de lados. Então, se eu tiver um polígono com 4 lados, ele vai ter 4 diagonais. E só tem ele, não tem outro. Se eu tiver com 5 diagonais, 5 lados. Se eu tiver com 6, é 6 diagonais, 6 lados. E só ele, tá? Só existe ele. É isso que a afirmação está dizendo. Então, como que a gente vai para fazer isso? Bom, a gente sabe que diagonais é dada dessa forma aqui. Tá? As diagonais são dadas assim. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. E de novo, você precisa decorar a fórmula? Não. Só entender o que está acontecendo. Tá? E aí lembra lá. Por que é n menos 3? Porque sempre que você tiver um polígono, não importa como ele seja, essa pontinha aqui, ó, esse vértice, ele vai se ligar com quantos outros vértices, né? Ele vai se ligar com todos, menos o que está do lado, porque o que está do lado forma um lado, ele mesmo, que ele não se liga com ele mesmo, e com o outro do outro lado. Então, é ele menos 3, tá? Então, é n menos 3. Você vai se ligar com todos, menos com 3. Com esse, com o que tiver do seu lado, dos dois lados, né? Um de cada lado, e você mesmo. Então, você não vai se ligar. Então, n menos 3. Só que a gente quer saber o número total de diagonais. Então, a gente multiplica por n. Cada vértice vai ter um tanto de diagonais em si. Então, a gente multiplica por todos os vértices e a gente descobre tudo. Só que, quando eu fizer, por exemplo, esse vértice, essa diagonal aqui, ó, eu contei... Nossa! Eu contei essa diagonal nesse vértice e contei nesse vértice também. Então, eu contei 2 vezes, por isso que eu divido por 2. Então, não precisa decorar fórmulas, tá bom? Só você entender o que está acontecendo. Bom, a gente sabe que diagonal é isso daqui. O que a gente quer? A gente quer número de diagonais coincide com o número de lados. Então, a gente quer que o número de diagonais seja igual ao número de lados. Então, a gente quer que D seja igual a N. Tá? Então, D igual a N, eu quero que o número de diagonais seja igual ao número de lados. Então, eu substituo D por N. Ok? E aí, substituindo D por N, a gente faz a continha. Passo esse 2 para o outro lado aqui. Então, vai ficar 2N. E faço a distributiva aqui também. Então, vai ficar N quadrado menos 3N. Tá? Passando esse 2N para o outro lado, vai ficar que 0 é igual a N quadrado menos 5. E aí, para resolver essa função aqui, essa equação de segundo grau, é fácil. A gente coloca o N em evidência.
E aí, ó, se a gente fazer a distributiva aqui, volta no que está em cima. Então, n ao quadrado menos 5n. Então, desta forma, a gente vai ter que, para isso aqui dar zero, só tem dois jeitos de acontecer. Ou isso aqui é zero, já que isso aqui é uma multiplicação, né? Já que isso aqui é uma multiplicação, ou o meu n é zero, ou isso aqui é zero. Para isso aqui dar zero, o n tem que ser 5, porque 5 menos 5 é zero. Então essa é a única forma de você zerar isso daqui. Então ou é 5 ou é zero. Então o n é zero ou ele é 5. No caso, não existe um polígono de zero lados. Zero lados não faz com que ele seja polígono. Então o único polígono que acontece isso é no de 5 lados, que é o nosso pentágono. Então, pentágono ele tem 5 lados, 5 diagonais, e ele é o único polígono que tem essa propriedade, onde as diagonais têm o mesmo número de diagonais e o mesmo número de lados. Então, a 1 é verdadeira. Tá? Com isso, a gente já pode afirmar que a D está errada, né? Porque ele está falando que apenas a 3 é verdadeira. Bom, eu sei que a 1 é verdadeira, então essa aqui não serve. Ah, e essa aqui também ele fala que apenas a 2 e a 3 são verdadeiras, então não serve. Tá. 2. Não existe polígono cujo número de diagonais seja o quádruplo do número de lados. Então ele está dizendo assim, não tem um polígono que se ele tiver 3 diagonais, não. Se ele tiver 3 lados, ele tem 12 diagonais. Isso não existe, porque o polígono de 3 lados é o triângulo, é só um exemplo. Ele está dizendo que isso não existe. Não tem como você ter um polígono que tem um x de lados e tem 4x de diagonais. Ó, diagonais é o quádruplo do número de lados. Ele está falando que não existe. Então a gente faz a conta. Se a gente chegar num resultado inteiro, significa que existe. Então está errado. Se a gente não chegar no resultado inteiro, significa que não existe. Então vamos lá. A2, eu estou dizendo que existe um polígono cujo número de diagonais, ó, diagonais, seja o quádruplo, 4 vezes o número de lados. 4 vezes o número de lados. Então eu estou dizendo que o D é igual a 4n. E aí, meu irmão, eu faço o mesmo processo que eu acabei de fazer no exercício anterior, na questão anterior. Eu substituo o D por 4n. E aí, a mesma palhaçada que a gente acabou de fazer. Passo esse 2 aqui para esse lado aqui, multiplicando, n quadrado menos 3n, então vai ficar aqui 8n é igual a n quadrado menos 3n, passo 8 para lá. Passou 8 para lá, a gente vai ter aqui n quadrado menos 11, coloca em evidência, vai fazer a mesma coisa e você vai ver então que ou n é 0, ou ele é 11. Então existe. O 0 não existe, mas o 11 existe. O nosso... Como é que é o nome desse aqui? Decágono. Ih, eu esqueci, eu acho, hein, cara. Decágono do decágono é 12 e 11 é um decágono? Não é um decágono. 11 lados. Nosso polígono de 11 lados. Se você colocar na conta aqui, você vai ver que funciona. 11 menos 3, aqui ó, 11 menos 3 dá 8. Tá? Vai ficar 11 vezes 8 então, que dá 88. E depois a gente vai ter que dividir por 2, que vai dar 44. Tá? Então ele vai ter 11 lados e 44 diagonais. Então ele tem o tanto de lados vezes 4, que dá o tanto de diagonais. Então ele tem realmente o quádruplo de diagonais. Ou seja, existe. Se ele existe, então essa alternativa está falsa, porque ela diz que não existe. Mas existe, então essa aqui está falsa. Certo? 3. Se a razão entre o número de diagonais e o de lados de um polígono é um número natural, então o número de lados do polígono é ímpar. O que é a razão entre diagonais e lados? Bom, razão entre número de diagonais. Razão é uma divisão, tá? E ele está dividindo o número de diagonais pelo número de lados. Está dizendo que se for um número natural, então significa que o número de lados é... Não, significa que o número de lados do polígono é ímpar. Como que a gente vai fazer isso? Vamos escrever isso primeiro. Ele está dizendo que D sobre N vai dar alguma coisa, vai dar um número natural. Tá, calma. Vamos desenvolver isso aqui. O que é o nosso D? Vamos pegar o nosso D e escrever aqui em cima. Fica desse jeito, tá? Quando a gente tiver uma divisão de uma divisão, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma razão e aí isso aqui é outra razão, tá? Então aqui é o número de cima, aqui é o número de baixo.
Só que o número de cima, ele já está separado do número de cima e do número de baixo. O que a gente faz? Bom, a gente vira de ponta cabeça o que está aqui. No caso, a gente tem isso daqui, tá? Então, esse está em cima e esse está embaixo. E a gente vira de ponta cabeça. Então, esse vai ser multiplicado por esse e esse vai ser multiplicado por esse. E aí, a gente vai ter, então, 2n embaixo e em cima vai continuar a mesma coisa. Então, n vezes n menos 3 dividido por 2n. Dá para continuar fazendo alguma coisa? Dá, a gente tira esse n, tira esse n. E a gente vai cair nisso. E aí, irmão, que vem o lance. Presta bem atenção. Se aqui em cima ter 3, se eu colocar aqui em cima um n igual a 3, vai ficar 0, vou dividir por 2, dá 0, normal. Se aqui for 4, tá? Lembrando que não existe polígono nem de um lado, nem de dois lados, tá? Então a gente começa a partir do 3. Se for 4, vai dar 4 menos 3, que dá 1, e eu vou dividir por 2, vai dar meio. Então isso não é um número natural, porque o número natural é os números que a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o número que a gente usa para contar. Se for 5, vai ficar 5 menos 3, que dá 2. E 2 eu consigo dividir por 2. Certo? 2 eu consigo dividir por 2, dá 1, número natural. Se for 6, vai dar 3. 3 dividido por 2 dá 1,5, que não é um número natural. E aí você já pegou, né? Se for 7, 7 menos 3 dá 4. Tá? Então, se eu aumento assim, cada dos números alternam, então aqui em cima vai alternar também. E quando que vai dar certo? Vai dar certo quando o número de cima for o número de cima inteiro, n menos 3, for par. Para o número de cima dar par, significa que esse n tem que ser ímpar, tá? Porque se o n ímpar, operando com um ímpar, vai dar par. A gente tem essa regra aqui, ó. Quando você tem par mais par, ou par menos par, você tem um par. Se você tem par mais ímpar, ou par menos ímpar, você vai ter um ímpar. Se você tem ímpar mais ímpar, você vai ter um par. Okay? Então, se você opera iguais, você tem par. Par, par, dá par. Ímpar, ímpar, dá par. Se você opera diferentes, par com ímpar, dá um ímpar. Então, a gente tem que ter o que aqui em cima? A gente tem que ter um ímpar. Ímpar menos ímpar, em cima vai ficar um par. E aí, par dividido por 2 vai dar um número natural. Ok? Ou seja, o que pega aqui é, se o n for par, ferrou. Se o n for par, essa divisão não vai rolar. Então, se a razão entre o número de diagonais é um número natural, qual que é a condição para ser um número natural? Para ser um número natural, o meu n tem que ser ímpar. Então, o número de lados do polígono é ímpar. Então, 3 é verdade. Então, a gente afirma aqui que a B é a alternativa correta. Ok? Mais um. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é 2160. Então, o número de diagonais desse polígono que não passa pelo centro da circunferência é... Pelo centro da circunferência que circunscreve. Primeiro, o que é circunscreve? Tá? Vamos lá. Calma. A gente sabe que a soma dos ângulos externos... Por que eu fiz isso? Soma dos ângulos externos. Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 2160. Então, o número de diagonais é tal. Por que eu fiz isso? Enfim, se eu fiz, não sei porque que eu comecei assim, mas então, vamos lá. Calculando aqui, Ah, é. Oxi, o que eu fiz? Ah, não, tá certo. Tá certo. Aqui, ó. Esse aqui eu só escrevi errado, tá certo. Nossa, mosquei. Aqui é soma dos ângulos internos, tá? Tá tudo certo, a conta tá certa. Eu só errei a nomenclatura ali. Até porque a soma dos ângulos dos externos não se dá desse jeito, né? Soma dos ângulos externos é 360. Então, soma dos ângulos internos, a gente tem assim. A gente sabe quanto que é a soma dos ângulos internos. É 2160. Então, 2160 vai ser 180n menos 360. Só fiz isso daqui, ó. Passei eles multiplicando. Então, 180n menos 360. Passo 360 por outro lado.
somando, vai ficar 2.512, 180N, e aí o meu N é igual a 14. Efetuando essa divisão, você vai ver que seu N é 14, tá? Por que eu fiz tudo isso? Bom, porque eu quero descobrir o tanto de diagonais que ele tem, tá? Por quê? Porque eu quero saber quantos que não passam pelo centro. E aí vem o lance. O que é as que não passam pelo centro da circunferência que o circunscreve? Bom, o que é uma circunferência que circunscreve? É a circunferência que fica fora, tá? E que toca todos os vértices, tá? A circunferência está circunscrita nesse polígono aqui, ok? E ela está circunscrita nesse daqui também. Por que eu fiz esses dois? Porque aqui a gente tem um octógono, certo? Um polígono de 8 lados. E aqui a gente tem um heptágono, um polígono de 7 lados. Isso para vocês verem que quando a gente tem um polígono par, com um lado par, a gente tem diagonais que passam pelo centro dessa circunferência. Por quê? Porque ela sai de uma ponta e vai para outra ponta formando um parzinho, e essa ponta é o diâmetro da nossa circunferência. O que é o diâmetro? É aquele negócio que passa pelo centro, que vai de um lado até o outro. Um lado não, vai de uma parte da circunferência até a oposta. Então aqui é o nosso centro da circunferência, então passa pelo centro. Agora, isso quando é par. Quando é ímpar, quando tem lados ímpares, esse aqui tem 8 lados, esse aqui tem 7 lados. Quando tem número ímpar de lados, isso não acontece. Ó. Quando eu pego de um lado aqui, ó, você vê que ela não passa pelo centro em nenhum momento. Por quê? Porque não tem um oposto dele certinho que forma um parzinho, porque ele é ímpar. Tá? Então isso não acontece. Ou seja, quando tem um número de lados ímpar, isso nem sequer acontece. Então, quais que não passam pelo centro da circunferência? Todos, se fosse ímpar, mas é par. Então a gente vai ter que fazer a conta. Beleza. E aí seria só, se fosse 13 aqui, por exemplo, era só calcular o tanto de diagonais que tem, e aí todos os diagonais passariam, né, pelo centro. No caso aqui, como é par, a gente vai ter que fazer a conta. E como que a gente faz essa conta? Bom, se o n for par, vai ter diagonal passando pelo centro, e vai passar n dividido por 2 diagonais pelo... Nossa, o que eu escrevi aqui? Diagonais. Nossa, nada a ver. Diagonais passando pelo centro. Por que n dividido por 2? Porque eu vou ter quantas diagonais passando pelo centro? Metade de todas. Por quê? Porque eu estou formando parzinho. Eu tenho 8 lados. Só que uma diagonal pertence a um parzinho de vértices. Pertence a esse com esse. Então, cada par de vértices vai formar uma diagonal. Então, se eu tenho 8, eu vou ter 4 pares. Esse par forma com esse, dá 2 pares. Esse par forma com esse, dá 3 pares. E esse par forma com esse, temos 4 pares. Tá? Então, vai passar n dividido por 2 diagonais pelo centro. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode calcular todas as diagonais do seu polígono, e depois tirar as diagonais que passam pelo centro, porque é isso que ele quer as que não passam pelo centro. Tá? Ou seja, você não precisa de fórmula disso, dá para você sacar na hora. Tá? Quantas que passam pelo centro? Bom, vai passar metade. Quantas diagonais existem? Você já sabe calcular. Também você não precisa decorar a fórmula, você consegue calcular. Tá? Então, quantas que não vão passar? As minhas diagonais totais menos o tanto de diagonal que passa pelo centro, que é n dividido por 2. Tá? E aí, se você desenvolver tudo isso daqui, você vai ter aqui, ó, o 2 é comum, então ele continua embaixo. Eu só abri aqui, ó, n², 3n, menos este n aqui é esse aqui. Então, n² menos 3n menos n. Então, aqui vai ficar menos 4, tá? Menos 4n. Se for menos 4n, vai voltar ao que era antes. Só que ao invés de 3 era 4. Então, vai ficar n vezes n menos 4, dividido por 2. Ok? Existe essa fórmula. É uma fórmula, você pode seguir. Mas não sei se compensa. Por quê? O tempo que você vai gastar para assimilar essa fórmula, decorar essa fórmula, não vale a, eu acho, né, que não vale a pena para você perder esse tempo, quando você pode fazer alguns outros exercícios. Por quê? Porque essa é uma fórmula que não precisa decorar, é fácil de você chegar nesse raciocínio, ok? Mas se você não conseguir chegar no raciocínio, se você acha que você é melhor que você decore a fórmula do que
na hora de uma prova, por exemplo, sob pressão, você não consiga deduzir esse raciocínio, ter esse raciocínio, decore a fórmula. Não vou mandar no jeito de você estudar, tá? Você que sabe. Então a gente poderia tanto descobrir todas as diagonais e tirar as que passam pelo centro, como aplicar na fórmula, tá? Então nesse caso aqui, aplicando na fórmula, eu vou ter quantas diagonais? 14 vezes... aqui vai ficar 10, só que eu vou dividir por 2. Então é 7 vezes 10. Ó, 14 menos 4 dá 10. Então aqui dá 10. E esse 14 dividido por 2 aqui dá 7. Então vai ficar 7 vezes 10, que dá 70 diagonais que não passam pelo centro. Beleza? E quantas passam pelo centro? 7. N dividido por 2. 7 passam pelo 7. Então, 7 passam pelo centro. Então a gente sabe que o total de diagonais, por exemplo, é de 77 diagonais. Ok? Mas no caso aqui, ele quer que não passa 70 diagonais, tranquilo. Beleza? Bom, por hoje é só então, rapaziada. Na próxima aula a gente começa quadriláteros. E a gente vai continuar ainda. Tem muito o que falar ainda de polígonos. E agora as coisas estão ficando mais interessantes. Beleza? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Estudem. Então, se você pode ficar em casa, fique na sua casa. Lave bem as mãos e cuide das pessoas aí que você consegue cuidar. E cuide de si mesmo. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Valeu, falou.